Amém, amém. Quero convidar os irmãos nessa noite a abrirem as Escrituras na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, a gente vai ler o verso 6 do capítulo 3. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Te convido a orar mais uma vez nessa noite. Pai de amor, obrigado. Obrigado por esse tempo, Deus, que nós temos dedicado aqui para escutar a Tua voz através das Escrituras. Que Teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Que Teu Espírito Santo fale profundamente ao nosso coração e que possamos experimentar mais de Ti. É o que eu te peço, que nós te pedimos nessa noite juntos aqui, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero falar nessa noite a respeito de experimentar algo de Deus. Porque é fácil, é muito fácil eu vir aqui dominicalmente dizer para você, ama teu próximo. Eu vir aqui dominicalmente falar assim, você tem que perdoar. Eu vir aqui dominicalmente dizer para você aquilo que a palavra de Deus nos instrui, aquilo que o Evangelho nos instrui a fazer. Mas há um problema. E quando nós não estamos cheios de Deus? E quando nós não estamos alimentados de Deus? Como que eu vou viver na prática? Como que eu vou praticar aquilo que sequer eu estou cheio? Aquilo que falta na minha própria vida? Aquilo que eu tenho carência. Então eu quero nessa noite te levar a meditar através de um caminho, de uma possibilidade, de um trilho que pode nos levar a experimentar mais da realidade do Senhor nas nossas vidas. E esse caminho são as Escrituras. Nós precisamos, nós podemos, nós devemos ter uma relação com o texto bíblico adequada, porque o texto bíblico, ele pode ser usado pelo Espírito Santo para que a gente se alimente de Deus, para que a gente cresça em Deus, para que a gente possa viver mais de Deus, para que a gente consiga ter força e alimento espiritual, para que a gente possa materializar aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer. E por isso que eu dei o título dessa mensagem de Experimentando Deus nas Escrituras. Experimentar Deus nas Escrituras. Agora, para a gente aprender e entender o que significa experimentar Deus nas Escrituras, a potência, as possibilidades que nós temos na medida em que eu, cristão, discípulo de Jesus, me relaciono com Deus e me alimento dele através da sua palavra, eu preciso antes disso entender esse relacionamento, meu contexto. E eu preciso compreender que não se trata simplesmente de me relacionar com a letra do texto. Sabe aquela coisa de deixar a Bíblia aberta em casa, assim, num salmo específico? Normalmente é qual? É o 91 ou 23, não é isso? Não adianta, você não vai aprender mais de Deus deixando sua Bíblia aberta na sua casa como se fosse sair uma magia assim, sabe? De dentro da Bíblia abençoando a sua casa, não adianta.
Não adianta também você pegar a Bíblia assim e abrir ela em qualquer texto, achando que você vai ler qualquer coisa aqui, e aí aquilo ali vai ser alguma coisa que tem a ver com Deus. Tipo, sabe quando você ia em shopping, pelo menos na minha época, eu estou falando muito da minha infância, estou ficando velho. Eu lembro que eu ia no shopping Eldorado tinha isso. Tinha aquele papagaio, um passarinho que pegava assim os papeizinhos, né? Para tirar sorte. Eu achava, ficava encantado com aquele cara. A Bíblia não é um negócio desse que você abre aleatoriamente, saca um versículo assim e pronto, Deus falou com você. Sabe por quê? Porque senão vai acontecer o que aconteceu com os nossos irmãos aqui no último culto de quarta-feira. O Edevar estava aqui. A gente foi meditar no Salmo 109. Salmo 109. A gente começou a ler o salmista orando, bonito, sabe? E eu ouvi assim uma das irmãs queridas que estavam na reunião, no nosso culto de espiritualidade. Amém, glória a Deus, aleluia, né? Aí a gente foi avançando no texto, ela começou, misericórdia, misericórdia, porque chegou um momento que o salmista, ele estava desejando que os filhos dos inimigos dele se tornassem mendigos, fossem amaldiçoados, perdessem tudo, que a família dele morresse, todas as gerações, não somente do inimigo, mas dos parentes. Desejando assim, sabe, uma oração complicada de você orar. E eu coloquei na pastoral de domingo passado, e disse o seguinte: a gente tem hora que tem que desobedecer o texto bíblico para poder ser fiel à palavra de Deus. Como se eu aprendi com Jesus que eu tenho que amar o próximo, como que eu vou e orar pelos meus inimigos, como que eu vou seguir na onda do salmista e desejar a desgraça do meu inimigo? Desejar a morte dos parentes do meu inimigo? Desejar o mal dos filhos deles? Percebe como não é só você tirar um versículo e pronto? O texto bíblico, gente, é um texto... A Bíblia é composta de 66 livros, segundo o cânon protestante, fora as outras variações em outras tradições. 66 livros, cada um escrito por um autor, em uma determinada época, em um determinado momento histórico. Quando a gente estava aqui hoje de manhã no espaço educacional, Carlos Leite estava falando sobre obras e lei em Paulo. Aí eu me lembro que foi a irmã Mari, se eu não estou enganado, ela falou, a irmã Mari. Mas a fé sem obras é morta. Eu quase falei de manhã, mas eu falei, deixa a aula fluir para não ficar atrapalhando. Mas uma coisa é obras em Tiago, outra coisa é obras em Paulo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, mas não está tudo na Bíblia, pastor? Está tudo na Bíblia, mas não é assim que funciona. Você não vai juntando um catadinho aqui, um catadinho ali, chacoalha tudo assim, aí você cria todo um sisteminha bonitinho e está tudo pronto. Não é assim que funciona. A Bíblia, olha só, é usada pelo próprio diabo para tentar Jesus no deserto. Jesus, Deus não falou, não está escrito? Não está escrito, olha o diabo. Deus dará ordem a teu respeito, os anjos virão a te pegar, pula do pináculo do templo. Deus disse, está escrito. Está escrito. O diabo, a Bíblia na boca do Satanás. Tem gente que em nome da Bíblia, em nome do texto, em nome da letra, causa um alvoroço na humanidade e na história. Já falei aqui sobre fundamentalismo. Os fundamentalismos são isso. Acessar o texto, ler o texto de uma maneira inadequada, na literalidade, aplicar, tirar do contexto e querer exigir. Agora é o seguinte, todas as mulheres têm que usar saia. Porque o texto diz que homem se veste como homem, mulher se veste como mulher. Que negócio é esse de usar calça, mulher? É isso. A justificativa para esse tipo de lógica é bíblica, é o texto. Deus nos livre disso, gente. Deus nos livre disso. Mas é a Bíblia, é a Bíblia. E a Bíblia, ela precisa ser entendida de maneira adequada. A nossa relação com o texto bíblico precisa ser feita de uma maneira adequada se a gente quiser se alimentar da preciosidade que está aqui. Da preciosidade que é o texto sagrado.
da preciosidade que são as Sagradas Escrituras para nós. E tem mais, que negócio é esse de ler a Bíblia quase que por obrigação? Por obrigação, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. A gente, sabe, ensina às vezes as crianças, às vezes até de boa vontade, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Ora, cadê o prazer? Cadê a alegria em ler o texto sagrado? Cadê a satisfação em se alimentar da palavra de Deus? Não tem satisfação, eu tenho que ler, senão Deus vai me punir. Quantas e quantas e quantas pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, eu estou frio na fé. Eu falo: é mesmo? Eu falei: o que está acontecendo? Eu não estou lendo a Bíblia, eu estou lendo só uma vez por semana. Aí eu falo assim: mas me conta um pouquinho como que está a sua relação. Você está com crise de fé? Você está desconfiando se Deus existe, não existe mais? O que está acontecendo para você estar frio? Não, eu só não estou lendo a Bíblia todo dia, assim, sabe? Religiosamente. Quem disse que a gente fica frio ou quente com religiosidade? Com regrinhas que a gente cria ou que alguém cria e coloca para a gente, como se aquele fosse o único modelo certo para você se relacionar com o texto. E que coisa mais, assim, nada saudável, você se relacionar com aquilo que a gente entende que é a palavra de Deus, aquilo que a gente entende que é um texto inspirado, aquilo que a gente entende que é um lugar onde Deus se revela para nós. Que negócio é esse de ir para o texto por obrigação, por medo, por religiosidade, por costume, por hábito? Já engatou a quinta marcha na vida cristã, é assim: crente lê a Bíblia, então tem que ler, ponto. Que é isso? Deus nos livre também dessa religiosidade. Não é por aí, porque se nós quisermos nos aproximarmos do texto bíblico de uma maneira saudável, não é pela obrigação. E eu quero nessa noite tentar te convencer que a Bíblia, que as Sagradas Escrituras são uma fonte de bênção para a nossa vida, que as Sagradas Escrituras são uma fonte de salvação para a nossa vida, são uma fonte de inspiração para a gente desfrutar da nossa vida cristã, são uma referência para nós, é algo importante, é onde eu consigo e posso me alimentar no poder do Espírito Santo. Quero tentar te convencer isso, em primeiro lugar, te dizendo que é no testemunho de muitos homens e mulheres de Deus que nós podemos encontrar um lugar que nos inspire a viver a nossa própria vida com Deus. Você quer experimentar Deus na sua vida? Você quer mais de Deus para a sua vida espiritual? Você quer crescer espiritualmente? A gente não faz isso sozinho do nada. A gente olha para o passado, a gente olha para exemplos de gente de Deus, gente que caminhou pela fé, gente que experimentou a realidade de Deus em suas vidas, gente que caminhou com Deus. Agora, onde que a gente vai conhecer esse testemunho? Nas Escrituras. A Escritura é um livro cheio de testemunhos. Testemunho de Abraão, testemunho de Jacó, testemunho de Davi, testemunho de Samuel, testemunho de Pedro, de Paulo, testemunho de Jesus. Como que a gente sabe como a gente se relaciona com Deus? Como que a gente encontra um lugar para a gente poder ter inspiração para viver a nossa vida? Como que a gente aprende a orar? Como que a gente aprende com os erros de gente do passado? O texto bíblico. Abram comigo lá em Hebreus, capítulo 11. A partir do verso 32. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 32. Diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força.
tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Como que a gente vai conhecer a história de fé, de caminhada desses irmãos nossos do passado? Como que a gente vai ficar sabendo o que aconteceu com eles? Como que a gente vai entender como eles se relacionavam com Deus? Como a gente vai entender os desafios que a vida deles teve, que nos ajudam a pensar os nossos desafios, a nossa jornada, a nossa caminhada? Como que a gente vai saber disso tudo? Lendo as Escrituras, acessando o texto bíblico, lendo a respeito desses homens e mulheres de Deus, meditando na vida deles, aprendendo com eles, aprendendo com os acertos, aprendendo com os erros, aprendendo com as incoerências, aprendendo com o perdão de pecados que eles receberam, aprendendo com o tamanho da fé que eles tiveram. Tudo isso vai nutrindo a nossa imaginação, a nossa mente, o nosso coração, para que quando você estiver acordando de manhã na segunda-feira, você possa entender que na verdade a história de Abraão não é uma história que está só lá parada. Você é o Abraão do nosso tempo, você é o Moisés do nosso tempo, você é o Davi do nosso tempo, você é a Maria do nosso tempo, você é a Maria Madalena do nosso tempo, é você, a sua história, a minha história. Que essas histórias todas aqui, elas me ajudam, elas me inspiram, elas potencializam, elas me dão um norte, elas me dão um caminho para eu poder viver a minha história com Deus. Agora, como que você vai viver a sua história com Deus se você não lê o texto? Como você vai saber como que você caminha com Deus se você não se volta para as Escrituras? Como você vai experimentar Deus através do texto se você não se dedica a Ele, a ler o texto, a meditar o texto, a ruminar o texto? Não tem jeito, meus irmãos. Tem que se dedicar ao texto, tem que ler o texto, tem que estudar o texto. É esse o caminho para a gente poder encontrar um norte para a nossa própria experiência, para a nossa própria caminhada, para você viver em primeira pessoa aquilo que os nossos irmãos e irmãs viveram aqui. Você precisa amar a palavra de Deus, você precisa ler com cuidado cada testemunho, isso é essencial para a gente. Segundo lugar, a gente encontra na Bíblia Sagrada um caminho para a gente poder se experimentar mais de Deus, na medida em que nós somos iluminados pelo Espírito Santo. Vocês já repararam que todo domingo que eu vou pregar, eu peço para o Senhor, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, ilumina o nosso entendimento? Por que, meu irmão, que eu peço isso? Por que, minha irmã, que eu faço essa oração todos os domingos? Porque isso aqui é letra, é letra. Isso aqui só vai alcançar o meu e o seu coração se nós formos iluminados pelo Espírito Santo. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. E nós vivemos segundo o Espírito e não segundo a lei. Nós vivemos segundo Jesus e não segundo Moisés. A gente vive segundo o poder do Espírito Santo que nos ilumina, para que a gente leia o texto, entenda o texto, compreenda o texto, e para que ele gere fruto na nossa alma, no nosso interior, no nosso coração.
Caso contrário, a mulher vai começar a usar saia, você vai deixar de comer porco, sei lá mais o que vai acontecer e quem você vai matar talvez. Porque é isso. Por que tem tanta religião? Por que tem tanto sectarismo no protestantismo? Porque cada um pega isso aqui e fala, não, o texto diz isso. Aí o cara vai e abre uma igreja. Ah, mas o texto diz aquilo, vai lá e abre outra igreja. Graças a Deus pela modernidade. Aleluia, pela democracia, aleluia, porque a gente tem mecanismos sociais hoje que nos impedem de matar o outro por causa de religião, graças a Deus. Se não tivesse, fogueira estava acesa já. Deus que nos livre disso. O Espírito precisa te iluminar, o Espírito precisa me iluminar para que a gente possa acessar o texto. Olha a potência que o Espírito Santo tem na hora que ele nos ilumina para entendermos o texto. Martinho Lutero, ele era monge agostiniano. O sujeito conhecia o texto como ninguém aqui. Estudava, dava aula, professor sobre o texto, conhecia tudo do texto. Discutia a tradução do texto. Especialista, um expert. Atormentado, não conseguia se sentir perdoado diante de Deus, até que um dia o Espírito Santo iluminou, e ele leu Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, e através da iluminação do Espírito ele entendeu que Deus, ele não era um carrasco, mas Deus era um Deus amoroso, que tinha justiça para imputar na vida dele, que ele tinha salvação em Cristo Jesus, que ele tinha perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. Olha isso, gente, o Espírito Santo fez isso com Lutero, isso mudou o rumo da história humana. Você já imaginou o que aconteceu quando, talvez, não sou especialista na biografia dele, mas eu estou aqui imaginando, elucubrando, imaginando o que aconteceu quando, talvez o jovem Martin Luther King Jr., ele começou a meditar no texto, ler o texto, se deparou com os profetas do Antigo Testamento, em um dado momento da sua vida, o Espírito iluminou, para que ele entendesse o texto, compreendesse o texto, e pudesse viver na sua vida aquilo que Deus tinha para ele. Um pastor batista, nos Estados Unidos, lutando contra a segregação racial, lutando por mudanças de lei, lutando por um mundo melhor, inspirado pelas Escrituras, porque o Espírito Santo o iluminou. É essa potência que pode acontecer comigo e com você, meu irmão e minha irmã. Mexer com o texto sagrado, buscando, pedindo para o Senhor nos iluminar, é algo perigoso. Perigoso num bom sentido, porque pode mudar o rumo da sua caminhada, pode mudar o rumo da sua história, pode fazer você nascer de novo, pode fazer você se converter, pode fazer você mudar a dinâmica da sua família, pode fazer você mudar a dinâmica da sua cidade, do seu bairro, da sua casa, da sua própria vida. Quando você se aproxima do texto sagrado, pedindo para o Senhor, Senhor, me ilumina com o poder do Teu Espírito para eu entender o que está aqui. Muitas coisas podem acontecer. Você vai crescer espiritualmente. Você vai ler, você vai entender, você vai ser iluminado. E você não vai ficar na letra, mas você vai ficar no poder do Espírito Santo. Se aproxime do texto fazendo essa oração. Eu desafio os irmãos e as irmãs. A partir de hoje, todo dia que você for pegar a Bíblia, for orar, antes de ler, ore, Senhor, me ilumina para eu entender o que o Senhor está dizendo para mim, me ilumina para entender as Escrituras, me ilumina para entender os profetas, me ilumina para entender os Evangelhos, me ilumina para entender Jesus. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, e é nessa convicção que eu prego todo domingo, crendo que a exposição do texto bíblico pode transformar a sua vida, não por causa da letra, mas por causa do poder do Espírito Santo, que vai te iluminar para entender os ensinamentos que estão aqui,
para você poder colocar em prática. Terceiro lugar, é no texto que Deus se revela. É no texto que nós aprendemos algo a respeito de Deus. Como que a gente pode conhecer Deus? Como que a gente vai conhecer aquele que é mistério? Aquele que eu não consigo tocar? Aquilo que eu não consigo ver? Como que a gente vai conhecer quem é o Deus que está sendo revelado nas Escrituras? Ora, você vai conhecer lendo o texto. Se a gente precisa saber quem é Jesus, como que eu sei quem é Jesus? Eu preciso do texto para saber quem é Jesus. Se eu quero saber quem é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como que eu faço? Eu preciso do texto, eu preciso meditar no texto, eu preciso estudar o texto, porque é o texto que nós temos, esse é o testemunho. Colossenses 1,15, abre comigo lá. O apóstolo Paulo diz para nós o seguinte: Colossenses 1, verso 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ora, Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Como que eu conheço Jesus? Lendo os evangelhos. Você precisa ler os evangelhos para conhecer Jesus, para saber que imagem é essa de Deus. Porque senão, vão falar para você que Deus é mau. Aí você vai voltar para casa falando, Deus é mau. Aí quando você pecar, então, aí você vai ver um Deus mau. Aí ele vai ficar pior ainda. Quando você falhar, ele vai ficar pior ainda. Quando você estiver no fundo do poço, aí, meu amigo, minha amiga, lascou. Porque você entendeu que Deus era mau. Onde? Quem te ensinou que Deus era mau? Ah, foi o cara lá da minha igreja, pastor. Cara da igreja? A gente é protestante, você tem o texto na sua língua. Vamos ler o texto, vamos ler a Bíblia, vamos ler o Evangelho, vamos descobrir se Deus é mau. Se Jesus é a imagem do Deus que eu não consigo ver, eu preciso ver Jesus. Como que eu faço para ver Jesus? Eu medito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu leio Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leio. Ouço, tento imaginar Jesus falando, tento imaginar Jesus dizendo, tento imaginar Jesus ensinando. Eu deixo aquela palavra, eu como aquela palavra, eu deixo que ela penetre a minha alma, o meu interior, a minha mente. Para quando chegar o irmãozinho ou a irmãzinha da igreja, para quando chegar o pastor fulano de tal, ou a pastora ciclana, para quando chegar o apóstolo, o bispo, um anjo do céu, dizendo para você que Deus é mau, você possa com toda a autoridade do Espírito Santo dizer, não, arreda Satanás. Porque o Jesus, que é a imagem do Deus invisível, ele revela para mim um Deus que é amor, um Deus que é gracioso, um Deus que é misericordioso, um Deus que quer o meu bem, não um Deus que quer meu mal, um Deus que quer me abençoar, não um Deus que quer me amaldiçoar, um Deus que quer ser meu amigo, que quer caminhar comigo, não um Deus que quer me derrubar e me matar. Como que a gente faz para conhecer isso? A gente lê, a gente pede inspiração do Espírito para poder conhecer Deus, porque é através das Escrituras que Ele vai se revelar para nós. Se dedique a ler, a conhecer, porque é através do texto que você vai conhecer Jesus, iluminado pelo Espírito Santo. Karl Barth, um teólogo suíço muito importante, com uma produção gigantesca. Dizem, não sei se é verídico, que ele chegou no finalzinho da vida dele e ele foi fazer uma entrevista. E na entrevista, alguém chegou para ele e falou assim, puxa, Karl Barth, você
escreveu tanto, você escreveu a dogmática da igreja, páginas e mais páginas, estudioso, um erudito, um cara assim sensacional. O que é a coisa mais importante? Como que você sintetiza toda a sua teologia? Aí ele cantou, né, aquela musiquinha, um hino na verdade, dizendo assim: Jesus me ama, isso eu sei, a Bíblia assim me diz. Jesus me ama, isso eu sei, a Bíblia assim me diz. Quando eu falo de ser iluminado pelo Espírito Santo, quando eu falo de ler o texto sagrado, eu não estou falando para ninguém fazer curso de teologia necessariamente. Eu estou falando para você ter o mínimo de bom senso para ler o que esse texto, o que esses livros estão nos dizendo. E eu garanto para vocês que se vocês olharem com cautela, lerem os evangelhos, lerem esse Deus revelado em Cristo Jesus, nas páginas desses textos, eu tenho certeza que você vai se deparar com um Deus que tem graça para derramar sobre a sua vida, um Deus que tem perdão para os seus pecados, um Deus que tem um caminho de vida para você, um Deus que tem restauração, que tem libertação para a tua vida, um Deus que vai aquecer a sua alma, te encher de sentido, que vai fazer você vibrar, mesmo que seja na segunda-feira de manhã cedinho, na hora que o relógio desperta. É esse Deus que está revelado aqui em Cristo Jesus. Agora, para isso, você precisa ler o texto, você precisa se dedicar ao texto, você precisa gostar de ler o texto. Caso contrário, meu irmão e minha irmã, você vai ser uma presa fácil para outros deuses, uma presa fácil para ídolos, se você não meditar e não encontrar Deus, o Deus revelado em Cristo Jesus, especialmente nos evangelhos. Mais um motivo para você estudar a palavra de Deus, para você ler a palavra de Deus, para você se dedicar à palavra de Deus: sabedoria para a nossa vida. Tem gente que acha, e às vezes eu tenho que ensinar isso, por incrível que pareça, na faculdade de teologia. Tem gente que acha que o texto bíblico ele veio assim do céu, ó, caiu. Tem gente que acha que o texto bíblico foi escrito tipo com um sopro, assim, estava lá talvez o Moisés, sentado numa rocha no deserto, aí apareceu assim um pergaminho, ou ele, sei lá, com o poder de Deus na rocha, o anjo veio e começou a dizer para ele, ele começou a escrever assim, palavra por palavra. Tem gente que acha que o texto foi quase que psicografado, sabe psicografia, né? Os kardecistas acreditam em psicografia, né? A pessoa está lá e vem o Espírito, começa a escrever. Tem gente que acredita que o texto aconteceu assim. Aí a pessoa acha que o texto foi ditado do alto dessa maneira e acha que o texto não tem conexão com a vida, com a realidade, com o dia a dia. Acha que o texto é um texto de gente que não é humana, que quem escreveu não foi humano. A gente crê aqui na inspiração das Escrituras. Agora, Deus usou um homem humano para escrever. Ele foi inspirado por Deus, mas ele que escreveu. Por isso que o grego de Pedro é um grego bem mais meia boca que o grego do Paulo. Se a gente soubesse todo mundo aqui ler grego fluente, você ia ver que o Paulo fala melhor o grego que o Pedro. Por quê? Porque o Pedro é o Pedro e o Paulo é o Paulo. E Deus usou esses dois servos de Deus para a gente ter acesso a essas cartas tão importantes. Ora, quando eu entendo que o texto ele está conectado na vida, quando eu tenho dúvida sobre como eu vivo, como eu ajo, como eu decido, como eu me relaciono, como eu caminho, quando eu tenho dúvida sobre as questões da vida, as questões existenciais, das mais diversas, onde que a gente vai encontrar sabedoria para a gente poder viver? Nas Escrituras. Porque as Escrituras são uma fonte de sabedoria para a gente viver, não é uma fonte de sabedoria lá para o céu, somente. É uma fonte de sabedoria para o aqui e para o agora. Você quer saber votar bem? Lê o texto bíblico. Você quer saber se relacionar bem com o seu cônjuge? Lê o texto bíblico. Você quer saber se relacionar bem com seus vizinhos? Leia o texto bíblico. Você quer saber que profissão que você vai ter, como que você vai lidar como profissional, como que você vai ser na sua carreira? Leia o texto bíblico. Você quer saber a respeito de como você age na sociedade? Leia o texto bíblico. Você quer saber como você tem que
conhecer mais a Deus, qual o caminho para conhecer mais a Deus? Leia o texto bíblico. Aqui tem uma riqueza, gente, que até gente que nem acredita em Deus reconhece. São páginas e mais páginas de muita, muita sabedoria. Sabedoria para a vida, de gente de carne e osso como eu e você, com fraquezas, com defeitos, com questões, com dúvidas. O texto bíblico vai te ajudar. Até no erro das pessoas que estão narrados aqui, você vai aprender alguma coisa. Agora, como que a gente faz para isso? Você tem que ler o texto bíblico. Você tem que amar a palavra de Deus. Você tem que querer conhecer a palavra de Deus. O salmista diz no Salmo 119, verso 105: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, em outras versões. Nesse tempo, o salmista, ele estava num contexto em que ele não tinha iluminação de LED na rua, né? Ele precisava de lâmpadas, lamparina, um fogo, alguma coisa para iluminar a rota dele, o caminho dele, o trajeto dele naqueles lugares, muitas vezes áridos. A palavra de Deus é uma palavra que ilumina o nosso caminho. Tem o potencial para te dar sabedoria para você viver melhor, para você viver bem. Agora, para isso, o que você precisa? Deixar ela ser luz para você. Você precisa acessar o texto. Você precisa ler o texto. Você precisa meditar no texto. Gente, olha quantos motivos que nós temos para amar a palavra de Deus. Quantos motivos nós temos para ler as Escrituras. E aqui novamente, longe de mim dizer para você aqui a regrinha, leia a Escritura uma vez por dia, ou 2 vezes por dia, ou 3 vezes por dia. Meu objetivo aqui não é esse. O meu objetivo é te convencer que você tem motivo de sobra para amar as Escrituras, para se relacionar com o texto bíblico de uma maneira saudável, para você mergulhar na palavra de Deus, porque quem vai ganhar é você. Você vai se beneficiar, e mais, o teu próximo vai se beneficiar. Mas leia com prazer, leia com alegria, leia com satisfação, leia porque você quer experimentar mais Deus na sua vida. Você quer crescer espiritualmente? Leia as Escrituras, estude as Escrituras. Você quer crescer espiritualmente? Venha para o IBQ Educação, a gente está estudando as Escrituras aqui. Você quer crescer espiritualmente, você quer estar mais próximo de Deus, você quer se alimentar de Deus, você quer viver Deus na sua vida? Rumine o texto, coma o texto, se alimente do texto, medite o texto, iluminado pelo Espírito, porque não é a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é como se você estivesse acessando um livro de teologia sistemática, nada disso, é uma fonte de sabedoria para a sua vida. Que você precisa ser iluminado pelo Espírito e encontrar o Deus revelado em Jesus Cristo. Faça isso na sua caminhada. Ame o texto sagrado. Queria te convidar nesse momento a refletir seriamente sobre como tem sido a tua relação com o texto. Como tem sido a tua relação com a palavra de Deus? Você tem se alimentado da palavra de Deus? Você tem lido o texto por obrigação? Por comodismo, por hábito, quase como se fosse, sabe, uma mandinga gospel. Você lê o texto assim, sabe, para o mal não te pegar. Você lê o texto à noite, sabe, para o outro dia ser bom. Ou você está se aproximando do texto para poder experimentar mais da realidade de Deus na sua vida. Ou você está indo ao texto com prazer e alegria. Você tem se deliciado, se banqueteado com o texto sagrado? Você tem meditado nos salmos e deixado aquela palavra entrar no teu coração, na tua mente, no teu interior? Você tem lido o testemunho de homens e mulheres de Deus que têm te inspirado a viver a sua vida com Deus, uma vida mais sadia, uma vida mais profunda, uma vida mais intensa? Qual tem sido a relação sua com o texto sagrado? Como você tem se relacionado com ele? Eu queria te encorajar nessa noite a se colocar diante de Deus
se colocar diante de Deus, pedir desde já iluminação do Espírito, para que você encontre nas Escrituras, não algo chato, não um rito, não um costume, não um hábito, nada dessa coisa, eu sou crente, então crente lê a Bíblia, eu leio a Bíblia, nada disso, mas prazer, alegria, contentamento, sabendo que as Escrituras vão aquecer a tua alma, vão aquecer teu coração, no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Baixe sua cabeça nesse momento, vamos orar. Pai amado, estamos diante de Ti, Senhor, diante do Senhor. Nós cremos, Pai amado, que o Senhor fala aos nossos corações, e cremos que o Senhor fala aos nossos corações também na medida em que nós lemos as Escrituras. Queremos Te pedir, Pai, para que o Senhor ressignifique o que significa o texto sagrado nas nossas vidas. Queremos Te pedir que o Senhor ressignifique a nossa relação com o texto. Queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo age em nós de tal maneira que nós tenhamos condição de experimentar do Senhor na meditação do texto. Eu quero Te pedir pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pela vida dessa comunidade, que o Senhor nos livre de toda a relação com o texto perversa, com toda a relação do texto equivalente a como Satanás se relaciona com o texto. Que o Senhor nos livre, Pai amado, de amarmos a letra. Que o Senhor nos livre, Senhor, de toda idolatria à letra do texto, Senhor. Mas que o Seu Espírito Santo nos ilumine, para que a gente possa enxergar Jesus, para que a gente possa enxergar o Deus que aparece em Cristo, na medida em que os Teus servos deram testemunho de quem era Jesus, de quem é Jesus. Ó Senhor, eu peço que o Senhor torne a nossa vida espiritual vibrante, torne a nossa vida, a nossa caminhada nessa terra, uma aventura com o Senhor, e que as histórias de Pedro, de Paulo, as histórias de Tomé, histórias de Maria, das Marias, histórias de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de tantos homens e mulheres de Deus, Senhor, possam inspirar a nossa própria história. Que nós sejamos pessoas que amem a Tua palavra, que internalizem esse texto no coração, e que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem a nos oferecer, através das Sagradas Escrituras. Pai, é o que nós Te pedimos nessa noite, por todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.